Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Vinícius. Estamos fazendo o Caderno do Aluno, volume 4 do nono ano. Paramos aqui na situação de aprendizagem 4, na página 127. Na atividade 1, estudo sobre prismas e cilindros. 1.1, Rafaela fez os desenhos de alguns prismas e ela sabe que o nome de cada um é dado de acordo com o polígono da base. Então ajude Rafaela a nomear os prismas a seguir. Nós temos aqui o primeiro, um prisma de base triangular, ou prisma triangular. O segundo é um prisma de base retangular. O terceiro é um prisma de base pentagonal. E o quarto é um prisma de base hexagonal. Atividade 1.2. Identifique os sólidos a seguir e descreva as semelhanças e diferenças entre os dois. O primeiro é um prisma de base retangular, suas faces são formadas por retângulos e como são perpendiculares aos planos das bases, esse é um prisma reto. É um poliedro, pois trata-se de um sólido geométrico cujas faces são polígonos. E o segundo, suas bases são círculos e sua superfície lateral é curva. Como sua superfície lateral é paralela aos planos das bases, esse é o cilindro reto. Faz parte dos sólidos geométricos classificados por corpos redondos. A semelhança entre eles, como se trata de um prisma reto e um cilindro reto, ambos possuem duas bases paralelas e estão em planos distintos. Em cada um, as bases são congruentes. Na atividade 1.3, pesquise em sites ou em outros materiais e identifique os elementos dos sólidos geométricos a seguir. Aqui no prisma nós temos o vértice, a aresta, a face, a base. Agora ali no corpo redondo tem a base e a superfície lateral. Agora aqui na página 128, 1.4, a seguir apresentamos dois sólidos, um no formato de um paralelepípedo e outro na forma de um cilindro. Calcule o volume de cada um, descrevendo como pensou. Então, ali no paralelepípedo, podemos multiplicar as três dimensões, né? Base, altura e comprimento, 3 vezes 4 vezes 6, isso vai dar 72 centímetros cúbicos. E no cilindro, nós vamos pegar a área da base, que seria um círculo, né? Raio ao quadrado, 4 ao quadrado vezes π, vezes altura 6. Isso vai dar 96 π centímetros cúbicos. 1.5. Descreva como será possível calcular o volume de cada sólido para quaisquer dimensões. O volume do prisma é comprimento vezes altura vezes largura, ou ainda podemos fazer a relação entre a área da base e a altura. Então o volume seria a área da base vezes a altura. E para o volume do cilindro, nós temos que a área da base ela é um círculo e sua superfície lateral é um retângulo, quando planificado. Então o volume será igual a área da base vezes a altura, πr ao quadrado vezes a altura. Atividade 1.6. Calcule o volume conforme a unidade de medida dada de cada sólido geométrico a seguir. Após finalizar os cálculos, o que é possível concluir comparando os resultados? No item A temos um prisma reto retângulo, o comprimento 2 decímetro, largura 1 decímetro e altura 0,5 decímetro. Então, multiplicando as três dimensões, nós encontramos 1 decímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1 litro. No item B, nós temos um cubo de lado 10 centímetros. Como 10 centímetros equivale a 1 decímetro, então a capacidade do cubo é dada por 1 vezes 1 vezes 1, que no caso vai dar o próprio 1 decímetro cúbico, que representa 1 litro. No item C, temos um prisma reto retângulo, comprimento 5 centímetros, largura 4 e altura 50 centímetros. Multiplicando as três dimensões, encontramos 1000 centímetros cúbicos, que equivale a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro. Aqui no item F, que seria o item D, é um cilindro. Nós temos que considerar o π igual a 3, o raio é 1 sobre raiz de 3 e a altura é 1 decímetro. Multiplicando π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, nós vamos encontrar 1 decímetro cúbico, né? Aqui, raiz cúbica de 3 ao quadrado é 3, cancela aqui com 3, vai sobrar 1. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. E no cilindro aqui, o π vale também 3, o diâmetro é 2 e a altura é 1/3. Temos que pegar a metade do diâmetro, que no caso metade de 2 é 1, elevar ao quadrado, multiplicar pelo π e multiplicar por 1/3. Isso também vai dar 1 decímetro cúbico, que também dá 1 litro. Sabendo que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, ao fazer a conversão, temos que todos têm a mesma capacidade. Atividade 1.7. Para os sólidos geométricos, também podemos calcular a área lateral e a área total. Vamos calcular a área do prisma a seguir, seguindo as orientações. Começar pelas bases.
nomear a medida dos lados do hexágono de L. No item A, calcule a área do hexágono, que pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, primeiro vamos calcular a altura, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, ó, hipotenusa, cateto e cateto. Então ficaria L² igual a H ao quadrado mais metade de L ao quadrado. Isso vai dar 3L² sobre 4. Extraindo aqui a raiz, fica L raiz de 3 sobre 2. Aqui nós tiramos o mínimo múltiplo e encontramos a altura desse triângulo aqui como L raiz de 3 sobre 2. Agora nós vamos calcular a área do triângulo equilátero. Lembrando que a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é L, a altura nós acabamos de encontrar, L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, nós encontramos que a área do triângulo é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como queremos a área do hexágono, nós vamos multiplicar 6 vezes a área de cada triângulo que o compõe. Então, a área da base aqui do hexágono é 6 vezes L² vezes raiz de 3 sobre 4. Item B. Agora calcule a área lateral desse prisma. Descreva como você pensou. O prisma era este. A área lateral ela é calculada a partir do retângulo, multiplicada por 6, que corresponde ao total de faces retangulares. Então, a área seria a base vezes a altura, no caso L vezes H. Como são 6, a área fica 6 vezes L vezes H. Item C. Calcule a área total. Descreva como você pensou. A área total é 2 vezes a área da base, porque tem cima e embaixo, 6 retângulos laterais, vou multiplicar por 6. Então, a minha área total vai ser 2 vezes 6L² raiz de 3 sobre 4 mais 6LH. Aqui na página 130, na atividade 2, resolução de situações e problemas. 2.1. O Sr. Antônio precisa de uma caixa d'água de aproximadamente 1000 litros. Ele recebeu um folheto de uma casa de material de construção em que as únicas informações que constavam era de que as caixas tinham vários formatos de prismas retos ou cilindros retos, além das medidas e dos preços. Observe os dados do folheto e desenhe o formato da caixa e o volume em litros de cada uma. Considere π igual a 3. Aqui seria o folheto. Então, partindo desse folheto, na figura A, nós temos o comprimento, largura e altura. Pelas duas formas mencionadas pelo vendedor, trata-se de um prisma retangular reto, cujo volume será 140 vezes 120 vezes 60. Isso transformando vai dar 1008 decímetro cúbico, que é aproximadamente 1000 litros. Aqui no B, temos o comprimento, largura e altura. Então, o volume será 1285 vezes 1240 vezes 630, comprimento, largura e altura. Isso transformando vai dar 1003 decímetro, aproximadamente 1000 litros. Nesses dois casos acima, nós temos os prismas considerando os dados do quadro. Continuando aqui no item C, temos a altura, diâmetro e o valor a considerar o π, pelas duas formas mencionadas, né? O volume do cilindro é πr² vezes h, então o π é 3. Se o diâmetro é 1128, metade que é o raio, 564, eleva ao quadrado e multiplico pela altura. Isso vai dar, convertendo, um total de 1002 decímetros cúbicos, que equivale também a aproximadamente 1000 litros. No item D, temos também altura, diâmetro e o valor do π a considerar. Então, o volume seria 3 vezes a metade do diâmetro, 56 ao quadrado, vezes a altura. Isso vai dar aproximadamente 1001 decímetros cúbicos, que também se aproxima de 1000 litros. Nesses dois casos, nós temos os cilindros considerando os dados do quadro. 2.2. Pretendo construir uma piscina retangular de 15.000 litros com profundidade de aproximadamente 1,40 m, com até 10 cm para mais ou para menos. Dê uma sugestão de dimensões para esta piscina. A piscina é um prisma retangular, onde o produto do comprimento pela largura e pela profundidade deve ser 15.000 decímetros cúbicos, ou 15 metros cúbicos. Então, o volume seria 1,5 metro vezes 2 metros vezes 5, isso daria 15 metros cúbicos, que seria igual a 15.000 litros. 2.3. Elabore uma situação-problema envolvendo o volume de prismas e resolva-o. Aqui é só um exemplo. O volume de uma piscina em forma de prisma de base quadrada é 3.125 metros cúbicos. Sabendo que a altura é de 5 metros, qual é a medida da aresta da sua base em metros? A solução do problema: o volume do prisma é dado pelo produto da área da sua base pela altura. A área de um quadrado
seria a base desse prisma, é dado pela medida do seu lado elevado ao quadrado. Se o lado do quadrado chamamos de L, podemos substituir os seguintes elementos da fórmula do volume. Volume área da base vezes altura, então seria L vezes L vezes altura, L quadrado vezes altura seria o volume. Como o volume sabemos que é 3.125, eu vou dividir isso por 5, vai me sobrar o L ao quadrado. Dividindo, extraindo a raiz de 625, nós encontramos que o lado seria 25 metros. Então, a aresta da base mediria 25 metros. Atividade 2.4. Um aquário de vidro no formato de um prisma apresenta as seguintes dimensões: 30 por 26 por 50. Determine em litros a capacidade desse aquário. Então, com base nas dimensões apresentadas, trata-se de um prisma retangular, cujo volume será 30 vezes 26 vezes 50, isso vai dar 39.000 centímetros cúbicos ou 39 litros. 2.5. Dois engenheiros estão discutindo o projeto de uma caixa d'água para um prédio. O projeto feito pelos engenheiros prevê a construção de uma caixa d'água conforme a imagem a seguir. O prédio possui 80 apartamentos, um consumo médio diário de 500 litros de água por apartamento e, além disso, 20% do total da capacidade da caixa d'água não pode ser utilizado, por questões de segurança. O projeto da caixa d'água atenderá às expectativas do edifício? Inicialmente, vai ser preciso calcular em litros a capacidade máxima da caixa d'água, tem o formato de um prisma e seu volume é dado por 6 vezes 3 vezes 5, 90.000 litros. Sabemos que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Como 20% não pode ser utilizado, então só vão sobrar 80% de 90.000 litros. 80% de 90.000, isso vai dar 72.000 litros. Calculamos agora o consumo diário dos apartamentos, que corresponde a 500 vezes 80, isso vai dar 40.000 litros. Portanto, o projeto atenderá às expectativas, pois a capacidade da caixa d'água é de 75.000 litros e o consumo médio diário é de 40.000 litros. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar por aqui. Fizemos a situação de aprendizagem 4. Espero que tenha entendido essa ideia de volume e capacidade. Continue ligado no canal. Brevemente a gente finaliza esse caderno do aluno do volume 4. Então, até mais e tchau!